Seja muito bem-vinda por aqui. Vamos para o capítulo 1 do livro aqui da Clarissa. A introdução tá aqui já no canal. É um livro que mexe um pouquinho aí na nossa psique, que faz a gente dar um mergulho aí um pouquinho mais profundo, tá? E eu tô lendo as partes aí que eu fui grifando nas minhas leituras, tá? Mas é importante que, se você puder, você também faça a sua leitura de forma profunda, de forma de reconhecer aí o ser que habita dentro de você, e fazer aí o seu processo pessoal, intenso e interno, né? Se encontrando cada vez mais com a deusa aí que habita dentro de você. Então, no capítulo 1, seria o uivo, a ressurreição da mulher selvagem, tá? Devo relatar que não sou um daqueles seres divinos que marcham deserto adentro e retornam repletos de sabedoria. Viajei por muitos lares e espalhei farelos ao longo de cada local em que dormi. No entanto, com muita frequência, em vez de adquirir sabedoria, envolvi-me em inconvenientes episódios de giardia, E. coli e desinteria amebiana. É esse o destino de uma mística de classe média provida de intestinos delicados. Qualquer que fosse o conhecimento ou a ideia que vislumbrei nas minhas viagens e lugares estranhos e visitas a pessoas extraordinárias, aprendi a me proteger, pois às vezes o velho pai Academos, como Cronos, ainda tem uma tendência a devorar os filhos antes que eles comecem a curar ou a surpreender. Essa espécie de intelectuação exagerada ocupa os modelos da mulher selvagem e a natureza instintiva das mulheres. Assim, para promover nosso relacionamento de intimidade com a natureza instintiva, seria de grande ajuda se compreendêssemos as histórias como se estivéssemos dentro delas, em vez de a encararmos como se elas fossem alheias a nós. Penetramos numa história pela porta da escuta interior. A história falada toca no nervo auditivo, que atravessa a base do crânio até chegar ao bulbo do cérebro, logo abaixo da ponte de Varolio. Ali, os impulsos auditivos são transmitidos para cima, para o consciente, ou, segundo dizem, para a alma, dependendo da atitude de quem ouve. Então, aqui a gente já traz, né, nesse momento, essa questão do ouvir, né, a história com o coração, que é ali o caminho para se conectar com a nossa alma, né? Muitas vezes é o que eu já falei em vídeos anteriores, e acredito que um dos vídeos que eu gravei aqui sobre mulheres que correm com os lobos, eu já falei sobre isso, né? Sobre essa coisa do mecânico, essa coisa que nós estamos, né? Do estresse, do não parar para ouvir, do não se conectar. Então, muitas vezes, o que você precisa é interpretação, ouvir aquilo, mas assim, não é escutar, porque existe uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar de qualquer jeito, tá? Mas ouvir, a gente silencia fora e eu tô ouvindo o que a pessoa tá falando, eu estou me conectando com o que a pessoa tá falando, né? E eu já até falei de mim que eu não escuto áudio assim, tô numa correria, vou tá... não, eu fico em estado de presença. Então, quando eu vou escutar áudio, quando eu vou responder mensagem, eu estou no estado de presença, porque muitas vezes
A pessoa ela tá falando alguma coisa de uma forma um pouco mais, ela diz algo, mas aquele algo por trás tem outra perspectiva, vamos dizer assim. Então, todos os movimentos ali que as pessoas falam para nós é importante. Aí, às vezes as coisas não são tão claras, mas a gente tenta aí trazer essa clareza. Então é importante quando a gente se conecta ali com uma história. É bom para nós. Esse livro ele é de contos, né, histórias e ele é muito profundo porque ele faz com que você entre na história. Faz com que você mergulhe ali, faz com que você imagine aquela situação, porque o mundo em si, né? Vamos falar o mundo porque é o conjunto, ele é movido pelos arquétipos. Então, se eu chegar para você e fizer isso aqui, você vai dizer que é o quê? Um coração. Mas quem foi que disse que isso aqui é um coração? Porque o nosso coração mesmo, ele não é nessa forma. Então, alguém quis trazer essa imagem do coração, né? Tá quase um coração. Quis trazer essa imagem do coração aí de forma arquétipa, porque se eu chego para você e eu faço assim, você lembra do quê? Do que é que você lembra? Do amor, né? Muitas vezes a gente quer dizer que ama alguém, a gente faz isso. Mas essa expressão, ela vem de onde? Então, isso que é bom a gente olhar essas percepções, tá? Olhar essas análises, porque tudo é movido por arquétipo. E quando a gente se conecta aí com a nossa alma, a gente vai mergulhando cada vez mais dentro de nós. Tá? Cada vez mais profundo, vai olhando ali, vai se libertando de muita coisa. Continuando, tá? Antigos anatomistas falavam de o nervo auditivo dividir-se em 3 ou mais caminhos nas profundezas do cérebro. Eles concluíram que o ouvido devia, portanto, funcionar em 3 níveis diferentes. Um deles seria o das conversas rotineiras da vida. Um segundo seria dedicado à aprendizagem e à arte. E o terceiro existiria para que a própria alma pudesse ouvir orientações e adquirir conhecimentos enquanto estivesse aqui na Terra. Então, aí ela fala aqui: ouçam, portanto, com a escuta da alma agora, pois essa é a missão das histórias. As histórias não é algo que vem do consciente, da razão, de dizer assim, não, a coisa tem que ser do jeito que eu quero, tá? As histórias, elas vêm para a gente ir para um outro lugar, para um outro caminho, para a conexão do nosso próprio ser, de quem nós somos, sem as capas, sem as crenças, sem o que o outro disse que você era. Então, muitas vezes eu falo algo aqui, talvez para você a nível consciente não está fazendo nenhum sentido. Não está fazendo sentido naquele momento, mas a sua alma sabe o caminho. E ela sabe por que foi que você chegou até aqui. E ela sabe o porquê que você talvez esteja passando por algumas situações desafiadoras. Porque bendito seja o desconforto que nos tira da zona de conforto. Porque dói sair da zona de conforto. O nosso ego, ele é triturado. E a gente se pergunta, o que sobrou de mim? Nada. Nada externo. Porque o que sobrou está aqui dentro. O que sobrou vem ali do nosso interior. É o que fica.
E agora a gente vai para a história da La Loba, tá? Existe uma velha que vive no lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram, como nos contos de fadas da Europa Oriental. Ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vaqueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e carcarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito, decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem que ela está enterrada na periferia de Phoenix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, porque foi vista indo à feira acima de Oaxaca, com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes: La Huéssara, a mulher dos ossos, La Trapera, a trapeira, e La Loba, a mulher lobo. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva, especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Observe bem em que ponto nós estamos chegando, tá? Vamos ajeitar aqui para não ajeitar os cabelos, porque o sol já está vindo para esse lado. Sua caverna é cheia dos ossos de todos os tipos de criaturas do deserto: o veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rios, à procura de ossos de lobos, e quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. E aí, com os ossos das costelas e das pernas do lobo, começam a se forrar de carne, e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais e a proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. La Loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, disse que, se você estiver perambulando pelo deserto por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo da alma. Se a gente observar aqui esse
ponto, né? O cantar dos ossos, o cantar significa usar a voz da alma. De uns meses para cá, eu sempre gostei de canto, mas de uns meses para cá eu tenho recebido aí algumas músicas, né? Ainda não trouxe elas a público. Vai vir no tempo certo, mas são trechos e canções que é um grito mesmo ali da alma, né? No início eu não compreendia o que era, não sabia, mas com o passar do tempo aquilo foi ficando mais claro, tá? Mas tudo vai dando mais clareza, tá? E aqui a gente percebe, como ela fala, né? La loba indica o que devemos procurar, a indestrutível força da vida, os ossos. Então, quantos de nós, muitas vezes, não tá ali achando que a vida não tem sentido, achando que tudo desmoronou, achando que isso não vai mudar, né? E ali desistindo, né, muitas vezes de sonhos, desistindo ali, parece que viver é um peso. E esse resgate ali dos nossos ossos, né? Que os ossos aqui, entre aspas, a gente vai dizer que é a vida, tá? A nossa força vital, né? Aqui tem muitos arquétipos, né, no livro em si para a gente denominar. Mas a gente percebe que quanto mais você, né, se olha, né, tem uma frase que diz assim que a esperança é a última que morre. Eu acredito que a esperança ela não morre, ela vai se renovando a cada dia. Mas tem uma força maior que vai nos conduzindo, tem uma energia maior e essa força da mulher selvagem, essa força que vem de dentro, essa força que nos move, tá? Ela é uma força tão profunda, é um grito assim que vem de dentro, que rasga. Quem já sentiu essa força sabe do que eu estou falando, e quem não sentiu vai sentir, porque não tem para onde correr, tá? É algo que vem assim, que tá tudo desmoronando. Mas tem uma coisa dentro de você que diz assim, calma. E não é ilusão, não é continho de fadas, não é sonhando com a morte da bezerra, não é o mundo fantástico de Bob, não é nada aleatório a isso, tá? Coisas imaginárias, não. É algo do corpo, é algo da pele, é algo que você sente, é algo que você diz, é algo tão gritante que você, é como uma dor de cabeça, você não tem como dizer que não está com uma dor de cabeça, porque ela incomoda bastante, tá? Então é sobre essa energia, essa força que vem de dentro. Cantar significa usar a voz da alma, significa sussurrar a verdade do poder e da necessidade de cada um, soprar a alma sobre aquilo que está doente ou precisando de restauração. Isso se realiza por meio de um mergulho no ponto mais profundo do amor e do sentimento, até que nosso desejo de vínculo com o selfo selvagem transborde. E em seguida, com a expressão da nossa alma, a partir desse estado de espírito. Isso é cantar sobre os ossos. Não podemos cometer o erro de tentar extrair esse imenso sentimento de amor de algum ser amado, pois essa função feminina de descobrir e cantar o hino da criação é um trabalho solitário, um trabalho realizado no deserto da psique. Eu já venho falando, né, esses dias sobre a individuação, né, e aqui fala que é um trabalho realizado no deserto da psique, porque é no deserto da psique. Não é no barulho. Você não vai conseguir olhar para você, ter clareza do caminho no barulho, nas distrações. Não vai.
é algo que muitas vezes a nossa vida ela é desestruturada em alguns pontos, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja nas questões pessoais. Ela é desestruturada porque é justamente naquele ponto que você precisa olhar. E a gente, na correria, não vai olhar para isso. Mas chega um momento que você precisa olhar. Que você precisa dizer, opa, não dá para botar isso aqui mais debaixo do tapete não, porque já gritou demais. E esse resgate, essa voz que vem, essa coisa sua, que é sua, não é porque não existe diferenças, o fulano é um ser diferente, não, nós somos todos iguais. Talvez a diferença ainda esteja um pouquinho de consciência que a pessoa está tendo ali em meio a algo da vida. Mas o fato é que sim, em algum momento você vai ser convidada a olhar para a sua vida. Nem que você tenha 100 anos, você vai ser convidada. Porque faz parte do processo da existência. Então, aqui, a gente, para não ficar tão extenso, a gente já iniciou aqui o capítulo 1, tá? Se fez sentido para você, curte, comente, compartilhe. Vamos trazer aí as mulheres, né, que muitas vezes podem estar ou não aí nesse caminho e nessa jornada. Vamos juntas aí fazer esse desbravar e essa individuação, tá? Que já tem um vídeo aqui falando sobre a individuação. É isso, fica bem e seguimos.